Nós desejamos saudar a todos com a preciosa paz do Senhor. Estamos em mais uma manhã de domingo, 25 de julho de 2021, para a ministração da lição número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Esta é a voz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missão em Solânia, Paraíba, Brasil. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai querido, nós te pedimos, ó Divino Espírito Santo, Tu és o nosso professor, nos ensina esta lição, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o hino da sequência e logo após nós iniciaremos a lição da Escola Bíblica Dominical. A escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que dor é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A minha esperança não morreu, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perder, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor as recolheram e cuidadosamente as levaram. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé
Graças a Deus, nós estamos com a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, a quarta lição do dia 25 de julho, domingo. E aqui a voz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missão em Solânia, Paraíba, Brasil. O tema da lição diz o seguinte: Elias e os profetas de Azerá e Baal. É o tema da lição número 4 deste trimestre. E esta lição, ela está dividida em tópicos, né, ou sessões, que são, na verdade, 3 sessões. A primeira sessão fala sobre o desafio no Monte Carmelo. A segunda sessão fala sobre a oração de Elias. E a terceira sessão discorre sobre Elias em Horebe. No primeiro tópico, nós vamos aprender a maneira como houve o desafio no Monte Carmelo. E na segunda, o alcance da oração de Elias. E na terceira sessão, Elias em Horebe, a sua depressão. Nós vamos, nesse momento, também ler o texto áureo da lição que diz, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. E a leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e também em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu vou ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a leitura bíblica em classe, a partir do versículo 22. Está escrito: Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Primeiro livro dos Reis, agora capítulo 19,
a partir do versículo 18. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: vai. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Glória a Deus por esta leitura tão maravilhosa. E a introdução da revista, ela nos diz: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia, pois foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. O primeiro tópico, a primeira sessão, diz assim: o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Então, a gente observa que sempre, em toda a história do povo de Deus, nunca faltou um homem, por mais que o povo esteja corrompido, né, esteja alheio ou separado de Deus, mas nunca faltou um atalaia, nunca faltou um homem que serve a Deus, um homem compromissado com Deus, um homem que não se deixa levar pelo pecado do seu tempo. A gente tem um grande exemplo nisso no próprio Noé. Apesar da geração de Noé, aquela época, está toda
degenerada, porém Noé não, era um homem justo. E assim aconteceu nos dias do profeta Elias. Israel envolvido na idolatria a Baal, adorando esse deus Baal, juntamente com Acabe, o rei. E quando o rei adora, o povo que ele lidera acompanha. E Elias se viu no dever de confrontar, de revelar, de acabar com aquela idolatria. Porém, isso não foi uma atitude unicamente voluntária de Elias, não. Elias ele foi impulsionado por Deus para praticar ou lançar aquele desafio, porque o povo de Israel tinha se afastado de Deus e estava servindo a um Deus chamado Baal, de forma que eles estavam, como o texto diz, cocheando em dois caminhos. Uma hora servia a Deus e outra hora servia aos ídolos. Mas a Bíblia diz que mostra que essa atitude do povo de Israel de cochear em dois caminhos, não é? Ficar pulando, pode-se dizer assim, manquejando, era justamente, tinha a ver também com a dúvida de qual Deus era Deus. Então, o profeta Elias chega nesse momento da história de Israel para trazer a palavra decisiva de qual Deus verdadeiro e qual Deus que eles deveriam seguir. Então, no ponto 2, fala sobre o problema de não saber quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos, ou seja, supostos deuses, não passa de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios, não é? Ele fala aqui, o escritor, não é? Essa palavra que ele fala, que o ídolo exerce muita força e influência sobre o coração do homem. Porém, nós entendemos que essa força, essa influência do ídolo no coração humano tem a ver mais com a liberdade que ele tem de viver uma vida à vontade. Quem serve a ídolos praticamente vive sem renúncia. E as pessoas que se dirigem aos ídolos, às imagens, por exemplo, eles fazem isso porque a alma, o espírito pede, o espírito que Deus deu ao homem, colocou no coração do homem o desejo de se aproximar do seu pai. É como se fosse uma resposta para o clamor da alma, mas uma resposta do clamor da alma que se dirige para a pessoa errada, o Deus errado. Porque é isso que o pessoal está querendo. O povo quer um Deus que eles possam fazer desse Deus o que quiser. Não é verdade? Porque quem adora ídolos, na verdade, ele faz o que quiser. E ele fica com a vida à vontade, ele pode ter um vício, pode ter uma prática imoral, e esse ídolo tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, e tem ouvido, mas não escuta. E para poder se mover, é preciso que alguém carregue. No Salmo 135, não é? Salmo 135, versículo 18, diz assim, falando sobre os ídolos: semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Então, o escritor diz aqui que vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos,
pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. E Jesus falou sobre isso. É verdade, né? Os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, materiais. Os ídolos não precisam verdadeiramente ser, por exemplo, de madeira, uma imagem de madeira, de gesso ou de metal. Não. Esses ídolos ele podem estar no coração do homem. Então, Jesus falando sobre o ídolo no coração do homem, ele diz aqui em Mateus capítulo 6 e o versículo 24, uma palavra muito importante, ele falando sobre o ídolo que pode estar e é capaz de ocupar o coração humano. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu vou ler, se você tiver com a sua Bíblia em punho, você pode também abri-la e também acompanhar a leitura. Mateus 6 e 24. Veja o que diz a palavra de Deus, não é? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Então, as riquezas, os bens materiais, podem se constituir um ídolo. E é muito importante isso, que no primeiro mandamento, né, do Decálogo, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você não pode ter outro Deus além de mim. E esse Deus que se torna um ídolo, além da pessoa, ele é chamado Deus quando ele começa a controlar as decisões da vida da pessoa, sabe? Controlar a vida da pessoa. Então, há pessoas até crentes que servem a Deus, sempre tiveram compromisso com Deus, mas após conseguir, por exemplo, um emprego, um trabalho muito bom, agora não tem mais tempo para servir a Deus. Por quê? Porque o trabalho toma todo o tempo da vida da pessoa. E até nas horas vagas, a pessoa diz: não, eu preciso colocar as minhas coisas em dias, a casa em dia, etc. E outros são o dinheiro, né? As riquezas, quando a pessoa vive por conta própria, trabalha por conta própria, e por causa de um comércio, ele começa a sacrificar uma agenda, um horário e um culto que pertence a Deus, quando ele poderia evitar. Mas a ânsia de ter, de possuir, cada vez mais que nunca enche, o leva a isso. Então, muitas vezes, esse Deus, esse ídolo, pode ser um comércio, pode ser um emprego, pode ser, muitas vezes, até um namoro, que a pessoa agora começa um novo relacionamento, namorando com uma pessoa, e agora só quer estar com aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa diz: não, a gente tem que se encontrar, não vamos para o culto hoje, e a pessoa está tão apaixonada que começa a se envolver com isso e vai sacrificando o seu compromisso com Deus, né? Então aqui fala no ponto 3 sobre o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele, por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Então é preciso entender isso aí, que o texto, o escritor diz que Elias, ele propôs um desafio, não é? Ele tinha certeza que Deus era com ele, e ele propôs um desafio. E esse desafio que Elias ele propôs, não foi um desafio que nasceu no coração de Elias, não. Ele estava seguindo ali uma direção de Deus, porque Elias sabia que não se deve tentar o Senhor, ou colocar o Senhor à prova, para se provar alguma coisa, ou que Ele está conosco. É tanto que na tentação de Jesus, o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito:
aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Não é? Então, quem na verdade serve a Deus, não é? Quem na verdade tem certeza que Deus está com ele, não precisa colocar Deus à prova, não é? Agora, Elias fez isso porque houve uma direção de Deus para que aquele desafio fosse feito, para que o povo reconhecesse e se voltasse para Deus. Então, tais pessoas são tão íntimas de Deus como Elias, que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Então Elias, ele foi conduzido, ele não colocou Deus à prova, ele foi conduzido, ele foi guiado, ele foi impelido pelo Espírito de Deus a lançar aquele desafio. E diz, portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus. Então é preciso a gente entender, não é, sobre esse assunto. E às vezes não achar que porque Elias lançou o desafio e se constituísse numa doutrina, que nós devemos lançar desafios ou colocar Deus à prova. A segunda sessão fala sobre a oração de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. É muito importante, eu quero milagre, você quer milagre, nós queremos milagres, mas o milagre também ele precisa de preparação para poder acontecer. E isso é muito importante, porque a preparação, ela diz respeito à nossa parte. Quando Jesus ele decidiu multiplicar os pães e os peixes, observe que para o milagre acontecer houve uma preparação. Os discípulos tiveram que procurar alimento. O rapaz teve que entregar o que tinha. Jesus manda o povo se assentar. Então, preparando o povo, não é? Organizando o povo para a operação do milagre. E diz, a primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Muito bem, verdade. Eu quero milagre na minha vida, você quer milagre na sua vida, então você tem que consertar aquilo que está quebrado na sua vida. A fenda que existe, você precisa fechar a fenda. Foi isso que aconteceu. O altar ele estava quebrado, porque o altar estava, podemos dizer, abandonado, fragmentado. Se ele estava quebrado e as pedras espalhadas, ele não estava sendo usado, ele estava empoeirado. Então, como era que o fogo de Deus ia cair sobre o altar? Como se ia colocar o animal ali e proceder o ritual sem o altar estar levantado e organizado? Então, isso fala da nossa vida, isso fala da sua vida. Quer um milagre de Deus? Eu quero o milagre de Deus. Como está o teu altar? Então, ele primeiro reparou o altar do Senhor, que quer dizer consertou, arrumou, removeu tudo aquilo que não agrada a Deus. Estava quebrado por consequência de quê? Do pecado, da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, ou seja, juntar fala de união. As pedras estavam espalhadas, certamente estava havendo divergência entre as tribos, não é? Porque nem todos também concordavam com a idolatria. Então ele procurou unir as tribos, cavou um rego em volta do altar e colocou a lenha, dividiu o bezerro, né, em pedaços. A lenha fala da oração, glória a Deus. A água fala da purificação, essa água ia correr no rego. Dividiu o bezerro em pedaços, isso fala de Jesus, né, o Cordeiro de Deus, que foi entregue por nós. E a lenha fala da oração, e pediu que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar. 12 cântaros de água, 12 tribos. Então fala de quê?
santificação, purificação para as tribos, de tal modo que ficasse totalmente encharcado e que o que estava nele e o rego em sua volta. Então, o ponto 2 fala uma oração confiante. A oração de Elias foi simples, não foi uma oração demorada. Ela durou aproximadamente 30 segundos, não é? Ele fez uma oração com a súplica dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias, em alguns casos, não são necessários muitas cerimônias especiais, muitos sacrifícios, mutilações, porque os profetas de Baal, aquele pessoal que adorava, eles se autoflagelavam, eles pulavam, era muito movimento, mas Baal não respondia. E já Elias não. Elias precisou fazer a sua parte, organizar e preparar o cenário para a operação do milagre, não é? Quando ele fez a oração, né? Ele fez a oração, mas antes de fazer a oração, teve a mão de obra de preparar o cenário. Isso é muito importante, não é? A gente saber disso aí. Que a oração que ele fez aqui em 18:36 diz assim: sucedeu, pois que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, não é? Então, é muito importante a gente perceber isso, não é? Que para Deus responder, em certos casos, não precisa de muito movimento. Veja o que Jesus disse: tirai a pedra, e disse: Lázaro, vem para fora. Fez a oração, Lázaro, vem para fora. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. É muito interessante aqui a razão do milagre, não é? O motivo do milagre é muito importante. Quando ele diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, não é? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Que tu, Senhor, és Deus. Então, a razão do milagre de Deus é para que Deus se torne conhecido, para que Deus seja glorificado. Ele disse assim: que eu sou teu servo, já foi a segunda coisa, mas a intenção primária de o fogo descer é para que o povo reconhecesse, esse povo estava cocheando, que o Deus verdadeiro era o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e assim renovasse a aliança que foi quebrada. O ponto 3 fala sobre a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão, ou seja, de reconciliação. Então, os milagres de Deus, eles não foram feitos ou não são realizados para demonstração de seu ninguém,
para demonstração de poder, para alguém agora ser conhecido como uma pessoa, um grande profeta. Não, não. Os milagres de Deus têm a intenção de fazer o povo, ou o povo de Deus, se voltar para Deus, crer nele e servir a ele, não é? Então, isso é muito importante. E esse momento de Elias era Deus dando uma segunda chance para o povo. Deus é Deus de segunda chance. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus, e caiu uma abundante chuva, não é? Então, na verdade, o texto diz, foi uma reação unânime do povo, não é? Que palavra maravilhosa! Uma reação unânime. Diz assim: e vendo todo o povo o que acontecera, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e lambeu a água. E vendo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então aí, na verdade, isso é uma palavra muito verdadeira e poderosa, dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles estavam abrindo mão da idolatria e decidindo servir unicamente ao Senhor. Agora, na terceira sessão, Elias em Horebe diz: os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. É muito interessante isso. Por incrível que pareça, não só a nossa vida espiritual, de nós que servimos a Deus, lutamos com o povo de Deus e tentamos conduzir o povo de Deus no caminho que Deus quer. Não existe só o esgotamento espiritual, muitas vezes, mas também físico. E a Bíblia diz aqui que Elias deu uma fugidinha, não é? E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Esse texto é muito importante, do 1 dos Reis 19:5, porque isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis, fervorosos, espirituais como Elias, eles podem também sofrer desânimo, sofrer às vezes uma depressão, mesmo depois de terem sido usados por Deus de uma maneira poderosa. Foi o que aconteceu com Elias, porque quando Jezabel se levanta para perseguir Elias, a Bíblia diz que ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então, isso pode acontecer. Vocês se lembram que quando Sansão ele venceu os 1000 filisteus, quando ele terminou a batalha, ele teve uma sede muito grande, teve uma sede mortal, e foi preciso jorrar água para ele beber e descedentar a sua sede. Então, isso fala justamente do esgotamento, que a pessoa se doou completamente e agora precisa se refazer. Então, ele falando aqui sobre a exaustão do profeta Elias, e isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais, quer dizer, as pessoas que têm responsabilidade na obra de Deus, nós que somos pastores e outros que são pastores que têm uma responsabilidade muito maior do que a minha, pastor de pastores, eles também estão sujeitos a descer também a essa proporção que Elias desceu. Então diz: vejamos os grandes feitos de Elias, em sequência. Veja o que ele fez.
conseguiu reunir o povo do Carmelo, através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo mesmo em rebeldia se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam o apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Quanta coisa maravilhosa esse homem fez. Mas ele chegou um momento da vida dele que disse, já basta, eu não aguento mais. A perseguição, irmão, a perseguição não é brincadeira, não. A perseguição tem hora que você se cansa mesmo dela. Então ele tem o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, mulher de Acabe, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomando de um sentimento de piedade, autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, lá em Tiago 5,17. Agora, vamos pensar um pouco na resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. É muito importante, porque o nosso Deus, Ele é o nosso patrão, Ele é o nosso Senhor, o nosso Adonai, e nós trabalhamos para Ele. E quando Ele vê que a gente caiu numa situação muito difícil, não é? Como Elias caiu no desânimo, o medo, não é? O desejo da morte, tudo aquilo ali foi consequência de um trabalho que ele fez para Deus. Quer dizer, ele obedeceu ao Senhor. E quando a gente obedece a Deus, Deus ele não nos abandona. Mesmo que a gente esteja frio, desanimado, até querendo desistir, que foi o caso de Elias, mas a Bíblia diz que Deus, ele não abandonou o seu servo de forma nenhuma. Elias deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, mas aí Deus manda um anjo de Deus o toca e diz, levanta-te e come. Quer dizer, o sobrenatural de Deus veio na vida de Elias, e o sobrenatural de Deus virá também na tua vida. Se você estiver desanimado, desanimada, às vezes o cansaço próprio da luta do evangelho, não é? E você está debaixo do zimbro também, pedindo em seu ânimo a morte, nem se preocupe, Deus vai mandar o anjo também, porque o teu cansaço e o teu desânimo é pela obra, é o cansaço da obra, da luta, do trabalho. E mandou esse anjo com pão e água, quer dizer, mandou com energia, mandou com suprimento, com um tipo de comida que só tem no céu, né? Esse pão e essa água, eu não posso dizer que era terrestre, acredito que era celeste, e se fosse terrestre, foi preparado por um ser angelical, e esse pão foi uma coisa tão poderosa que ele comendo, ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites. Então, é importante isso, que Deus ele responde também o nosso sofrimento. Ele também responde também o nosso desânimo, né? E nisso nós entendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungi Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. A vida
de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Então, a maioria estava com Acabe, 850 profetas, né, de Azerá e de Baal, total 850, só profetizando a favor do rei. Em outras palavras, Deus está contigo. E somente Elias, ele aparece ali só, não para seguir aquilo que a maioria estava seguindo, porque o que a maioria estava seguindo não estava aprovado por Deus, mas para seguir o que Deus realmente queria que fosse seguido. Então, vamos ficar com essa lição maravilhosa, essa quarta lição, não é? Nós estamos encerrando por aqui e vamos repetir o tema da lição, o textual e a verdade prática, e depois nós vamos orar. Então, o tema da lição: Elias e os profetas de Azerá e Baal. Texto áureo: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade que Ele é o único Deus digno de adoração. Oremos. Nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma lição da escola, Senhor, dominical. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, a todos aqueles que ouviram, participaram, receberam e aprenderam. Aplica o ensino nos corações. Pai querido, nos dá um restante de dia abençoado e à noite um culto feito para a tua glória. Sim, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.